parte 6, pessoal. Metrologia está ligada à ISO 17025. A gente não vai a fundo na 17025 aqui nesse treinamento. Vamos falar de uma maneira mais superficial, mas não tem como não falar da norma que guia os laboratórios de calibração e ensaio, que é o que vai garantir todas essas medições aí que a gente está comentando desde o início do treinamento. Tá? E aí, quando eu falo de 17025, a primeira coisa que eu gosto de alinhar na nossa comunicação é a questão da precisão e da exatidão. Então, isso é uma confusão assim geral. Porque aquele equipamento é mais preciso, aquilo lá é mais exato. O que é de fato? O que muitas pessoas acham que é a mesma coisa. Mas não é. Tá? Não tem nada a ver. Então eu trouxe um desenho que é bem conhecido na internet. Você bater um Google pesquisando imagens de exatidão e precisão, você vai encontrar muita coisa parecida com essa, que traz uma informação fácil de entender. Então vamos dar um exemplo. Vou começar com o exemplo 4, para ficar mais simples de entender os demais depois, né? Então, o 4, ele tem precisão e exatidão. Então veja bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Exatidão é eu acertar o alvo na mosca. E precisão é eu ter várias medidas iguais. Então vamos fazer essa relação do 4, que ele é uma medição precisa e exata. Por quê? Estou acertando o alvo com todas as medições que eu estou fazendo praticamente. Está bem próximo ali ao alvo tudo. Então ele é preciso e exato. Agora vamos lá para o item 2. Ó. Eu estou acertando o alvo? Não estou. Então não tenho exatidão. Não estou acertando o valor que eu quero. Eu queria medir 100 graus Celsius. Está dando 81, 82, 81,5, 82,1. Eu não estou com exatidão. Não estou chegando no 100, que era o valor que eu precisava encontrar. Mas ele tem precisão. Tá? Ele está sempre medindo ali bem parecido. Isso me ajuda com o seguinte. Falar, então se ele está preciso, mas não está exato, eu posso corrigir o valor dele. Lembra aquele assunto que a gente falou? Então, tá dando em média 80 e eu queria ter 100, é só eu fazer uma continha ali de 20 para corrigir e posso usar o equipamento. Tá? Agora, olha essa questão 3. Ele tem uma certa exatidão, tá? Porque eu tô de fato ali acertando o alvo ou em torno do alvo, mas não tenho precisão, né? Porque uma hora eu erro para a direita, uma hora eu erro para a esquerda, uma hora eu erro para cima, uma hora eu erro para baixo. Então traz essa conotação de que eu não sei para que lado vai. Apesar de estar acertando ali a exatidão, está ao redor da exatidão. E o desenho 1, eu não tenho nem exatidão e nem precisão. Eu estou quase errando o alvo, quase erro para um lado, quase erro para o outro, para cima, para baixo, não acerto na mosca. Então não tenho nada, tá? Então, para fazer essa analogia para os equipamentos que a gente usa, pense nisso. Exatidão. Está me entregando o valor esperado? Precisão. Ele está aquele equipamento que hora mede uma coisa, hora mede outra, né? Vai ter uma variação muito grande. Ou ele está sempre errando do mesmo jeito. Tá? Ou acertando sempre do mesmo jeito. Isso é precisão. Então essa é uma regrinha bacana para a gente poder entender o comportamento do equipamento. Tá? Bom, validação de certificados. Quanto aos resultados de medição, e também existe a validação do certificado quanto ao conteúdo dele. Esse vai ser um tema de um outro treinamento que a gente vai lançar também em breve. Você que está vendo esse treinamento sobre metrologia, já pode gerar uma expectativa aí que em breve a gente vai lançar um treinamento sobre validação do certificado de calibração. E essa verificação, eu falo, Daniel, eu tenho que... Qual é a norma que vai me orientar? Tá? Então, mesmo sendo a ISO 9001, que já pede a verificação na qual os requisitos e especificações são adequados ao seu uso, também na 17025 vai trazer essas informações de forma mais robusta até. Tá ok? Mas nada mais é
que você precisar entender como você usa o equipamento no seu processo para você poder validar numericamente em relação aos resultados. Tá ok? Como, Daniel? Criando um critério de aceitação. Então, fazendo de novo, né, aquela análise lá da caixa, da balança, né, que eu tenho lá na expedição. Poxa, o critério de aceitação de uma caixa lá na expedição, ela tem que ser um valor muito maior, né, 10, 20%, em relação a uma balança que eu estou usando lá no setor clínico, que eu estou medindo a amostra lá que vai compor um medicamento. Né? De novo, esse exemplo é muito interessante por causa disso. Mas também ele se estende a outros segmentos. Né? Eu posso estar falando também do dimensional, como a gente estava falando ainda há pouco. Então, se eu estou medindo o tamanho de uma pessoa, sei lá, tem 1,77, eu errar 1 centímetro para lá ou para cá, não vai interferir muito na construção de uma roupa, por exemplo. Tá? Agora, se eu estou medindo uma dimensão de uma haste que vai entrar num buraco, num parafuso, um ponteiro que entra num furo, eu preciso ter uma exatidão muito mais interessante. Tá? Então, para isso, eu vou criar um critério de aceitação para cada tipo de equipamento e aonde ele é utilizado. Por quê? Porque atualmente não existe universalmente, na prática, critérios que estabeleçam essas informações e nos dê de mão beijada ali para eu simplesmente ir numa literatura e pegar. Porque ele não conhece o meu processo, eu tenho que saber estar orientado ao meu processo. Tá? Sendo assim, devemos conhecer bem esse processo e criar uma cadeia de rastreabilidade para sempre estar utilizando o bom senso de forma a estabelecer métodos conservadores. O que é método conservador? Se for para errar, eu preciso errar para menos, para conservar. Então, tipo assim, vamos dar um exemplo na prática disso daí. O automotivo. Tá? Então, se eu tenho uma velocidade que a pessoa pode, se eu passar o ponteiro do velocímetro, passar uma velocidade errada, que ele pode gerar uma multa, é ruim. Ok? Então eu não posso errar para menos. Se eu estou a 100 km por hora e o ponteiro tá mostrando 90, aí eu vou ir até 100 e ele vai estar em 110. Eu posso tomar uma multa. Então o cuidado que eles têm é o contrário. Ele pode errar para mais do que errar para menos. Se ele tiver mostrando lá no painel 100, mas na verdade, né, ele está andando a 90, você não vai tomar uma multa. Então eu vou errar de maneira conservadora. Se eu tiver que errar, vai ser de maneira conservadora. É isso. Na metrologia tem que ser sempre assim. E esse critério de aceitação, criaram-se uma metodologia chamada regra de ouro. O que é a regra de ouro para a metrologia? A regra de ouro é o seguinte, fala assim, bom, se você pode errar, então, 1 grau Celsius, então seu equipamento tem que ser 10 vezes melhor. A gente vai colocar nele que ele pode errar só 0,1. Né? 0,1 é 1/10 de 1 grau Celsius. Daniel, por que isso é bom? Como que eu estou sendo conservador? Simples assim. Quando esse equipamento chegar ao período de você calibrar ele de novo, e você mandar para calibração, se ele, ao voltar essa calibração, ele estiver falando assim, olha, você tinha expectativa que errar 0,1, mas ele veio com 10,5, errou 0,5. É um problema? É um problema, mas ele não é grave. Porque eu podia errar até 1 grau Celsius. Como ele foi até meio, eu não preciso fazer recall de nada. Ok? Agora pense o seguinte, eu vou produzir lá o painel do carro, medicamento, seja o que for. Eu posso errar até 10 graus Celsius. Eu coloco 10 no meu equipamento, qualquer erro que der nesse equipamento, a mais dos 10 que a gente definiu, ao voltar o certificado, fala, nossa, tá com 11, 12, eu tenho que pegar. E aí eu já nem sei, né, porque a gente calibra de ano em ano. Será que ele ficou ruim no primeiro mês? Há 11 meses atrás? Será que ele ficou ruim mês passado? Então eu tenho que fazer um cálculo
e pegar o lote todinho daquilo lá e reter aquele lote, substituir o produto, perder dinheiro. Esse que é o fato. Então a regra de ouro faz com que você evite essas perdas, evite refúgio na sua empresa, trate esses dados numéricos de forma que garanta a sua produção de forma mais longínqua, tá bom? E aí essa regra de ouro, eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem como é que funciona. Então pense o seguinte, fala, Daniel, como que eu vou traduzir isso para a prática aqui na minha empresa? Então vamos lá, vamos supor que a gente precisa medir uma temperatura de uma estufa e para isso eu preciso saber qual que é o termômetro que é adequado. Eu vou usar uma estufa e vou botar um termômetro lá para ficar medindo e me ajudando na temperatura. Que tipo de termômetro que eu boto lá dentro? Tá? Essa é a pergunta. Para essa pergunta nasce outra, que é o seguinte, qual a tolerância aceita para a temperatura dentro da estufa? Aí, aquilo que é produzido lá na estufa, foi medido o seguinte, falou, Daniel, quando eu vou produzir na estufa, a estufa vai operar de 80 a 90 graus. É nessa faixa que eu vou fazer minha produção, ok? Ah, entendi. Então a diferença entre esses valores são de 10 graus, ok? 90 menos 80, 10 graus. Maravilha. Aí vamos lá, vamos avançar aqui para o outro slide que vai dar essa informação adicional. Significa que o erro máximo admissível deve ser no mínimo 1/5 do valor da tolerância do processo ou do produto. Tá ok? Isso existe, até no passado existia, vocês devem já ter ouvido falar disso daí, e que a regra de ouro ela é 10 vezes melhor, como eu disse. Mas existe uma outra situação. Nem sempre você consegue, para todos os equipamentos, grandezas, esse cenário da regra de ouro, que é o melhor cenário que existe. Tá? Então, quando ele fala de 1/5, né, a gente fala o seguinte, que ele pode ser 5 vezes melhor só, então. Ou numa situação mais extrema, apenas 3 vezes melhor. Tá? E não 10. Quando eu tenho equipamentos de alta tecnologia que tem poucos equipamentos que são melhores que aquele, por exemplo. Daí como é que eu vou fazer? Se eu tô com o melhor equipamento do mundo, não tem nada melhor que ele, não dá nem para eu ser 2 vezes melhor, não tem como, né? Então aí eu vou ter que comparar ele com ele mesmo. Aí a auditoria permite, porque fala não tem como, na tecnologia não tem nada melhor, igual para igual. Tem um menor? Tem. E é o que está maior, ele é pelo menos 3 vezes melhor? Então ele é aceito. Agora, o que seria o ideal? 10 vezes melhor. Se a gente trabalhar no ideal, como é esse caso que eu trouxe no slide, o que a gente vai fazer? Fala, bom, então a faixa que eu vou trabalhar é de 10 graus, o ideal é que seja 10 vezes melhor, então é 10 dividido por 10, eu chego o quê? Em 1 grau Celsius. Aí você fala, Daniel, então o meu equipamento, o meu termômetro, está me dizendo que ele pode ter uma exatidão, uma tendência, um erro de 1 grau Celsius? É isso, esse seria o equipamento ideal para você usar lá dentro. Só que ainda tem uma situação aqui que eu quero mostrar para vocês. Aí eu criei aqui essa faixa de medição com limites máximos e mínimos admissíveis. Porque 1 grau Celsius, na verdade, não é 1 para mais e 1 para menos. É 0,5 para mais e 0,5 para menos. Porque lembre-se, quando ele está medindo 80, pode ser 80,5 ou 79,5. Não é verdade? Então o equipamento que pode errar 1 grau Celsius é sempre meio para cima, meio para baixo. Podia errar até 2. 1 para cima e 1 para baixo. E aí eu crio essa faixa de medição. Nessa faixa, quando a gente está fazendo uso dela, eu tenho que pensar em 2 coisas. Existe o erro da medição, que é a tendência, onde é essa bolinha azul em cima do ponto de 20, do ponto de 40, do ponto de 60, do ponto de 80, do ponto de 100 e até o de 0, eu não falei. E o vermelho é a incerteza. Então tá, ó, ele tinha que medir sempre zeradinho ali, né? Sempre. O ideal é que fosse, quando eu fosse medir 20,0, mas não deu um pouco para cima do 0. Não dá para eu entender aqui o que é, mas talvez um 20,2, mais a incerteza para cima e para baixo.
Por que eu estou falando isso? Porque tanto o erro, que a gente agora sabe que chama de tendência, como a incerteza, elas têm que estar dentro do limite máximo e o mínimo admissível. Não adianta eu ter só o valor da medida, e vamos supor que, nesse ponto aqui de 100, por exemplo, vamos supor que o vermelhinho aqui tivesse expandido do limite máximo admissível. Falar, a medição deu ok, Daniel, deu 20,3, deu 100,3. Está dentro do 0,5 máximo admissível. Só que quando eu somo a incerteza, que são as variáveis de calibração do equipamento, mensurando, que vai calibrar o mensurando, né, o valor verdadeiro convencional, que é o padrão da pessoa, e outras variáveis de incerteza, tenham feito com que saísse desses limites máximos e mínimos admissíveis. Então, quando eu construo essa validação da calibração, eu tenho que pensar nessa faixa, tá, de limites que eu quero utilizar, e aí sim dizer se ele está aprovado ou reprovado. Sendo que se desse 100, ali em 100 reprovado, se ele tivesse extrapolado o limite máximo admissível, fala, o que eu faço com esse equipamento, Daniel? Eu jogo fora? Né, eu vou validar ele e tem que inutilizar? Nem sempre. Eu posso inutilizar esse ponto de medição e dizer o seguinte, falar, esse equipamento está apto ao uso, está validado para trabalhar de 0 até 80. De 80 em diante não pode usar mais, ele está com erros não admissíveis. Então é o que a gente chama de aprovado com restrição. Ele é aprovado desde que eu use, e aí tem que estar muito bem sinalizado tanto no equipamento, né? De repente a gente coloca lá um marcador vermelho, cuidado, use o certificado de calibração para lhe apoiar com esses dados, ou então equipamento válido para usar na faixa de tanto a tanto, deixar alguma recomendação, de novo, né, que esteja clara ao usuário final. Só de repente uma bolinha vermelha, pode ser que o auditor questione. A não ser que você fale, não, mas olha, é que nossos colaboradores são treinados. Quando tem a bolinha vermelha, ele é obrigado a pegar o certificado de calibração, olhar o que está fora dos limites máximos que a gente determinou e usar dali por diante. Aí, se na auditoria o auditor constatar que os colaboradores executam as tarefas dessa forma, tudo bem. Mas quanto mais claro, mais na cara do gol a gente deixar, melhor. Bom, aí eu vou falar uma parte da incerteza de medição, que às vezes alguém que está aqui no nosso treinamento não está com conhecimento aprofundado nessa área. Eu vou dar só uma pincelada, tá, nessa informação, que é o seguinte, o que é a incerteza da medição? É quando eu meço e tem variáveis que eu não consigo definir o valor final. Ele traz uma hora para mais, hora para menos. E aí existe uma situação que é bem clara, que eu quero trazer de analogia para vocês entenderem. Existem uma incerteza populacional, até na matemática, falando matematicamente, existe uma incerteza amostral. Tá? O que é essa populacional? Então, vou dar um exemplo. Imaginem que a gente passa a cada 2 anos por votações, né? Às vezes para presidência, senadores, vereadores, prefeito, enfim, cada um tem sua periodicidade ali e a gente vai votar. Né? E aí, quando a gente vai votar, dias antes que antecedem essa votação, vem as mídias trazendo pra gente, olha, o fulano ali tá em primeiro lugar, com uma margem de erro de 1%, de 2%, essa incerteza. Por quê que ele tem essa margem de erro? Porque o Ibope e outros tantos vão lá fazer esse trabalho e eles resgatam informações de algumas pessoas, né, de uma amostra da população. Tá? Então ele vai lá e usa estratégias para isso. De repente, em tal bairro de São Paulo, lá na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista tem gente do Brasil inteiro trabalhando lá, de várias classes sociais, então traz uma amostragem interessante. Se eu de repente vou num centro empresarial lá de inovação tecnológica, de pessoas com poder aquisitivo extremamente
privilegiados, talvez vai trazer uma amostragem diferente do que vai ser na sociedade como um todo, né? Então eles usam algumas estratégias, extraem essa amostra, mas tem uma incerteza. E essa incerteza vai acabar quando a gente for para as urnas. Aí ele tem o quê? A medição populacional. Por mais que pessoas não votem, tem os brancos e nulos, ele tem o resultado final de todas as pessoas que devem votar, né? De 16 anos em diante, aí tem aquelas que são obrigatórias, as que não são, mas enfim. Aquelas que vão votar, eles sabem. Votou para um fulano, um ciclano, branco ou nulo. Ele tem o resultado de 100% das medições, sabe o que acontece. Só que a gente não consegue fazer isso em calibração, em medição, em metrologia. Eu não consigo começar a medir um termômetro infinitamente. Nunca vai chegar ao valor final. Então, por isso até se fala, o mínimo são 3 medições. E quanto mais medições, mais exatidão você vai encontrar. É um resultado melhor. Tá? Então, em pesquisas, por exemplo, eu trabalhei em centro de pesquisa. Em pesquisas, a gente adota a métrica de medir pelo menos 100 vezes a mesma coisa. Aí realmente vão trazer resultados relacionados a uma pesquisa. Tá? Bom, e aí existe um cálculo estatístico básico que nasce em cima disso, que é basicamente média aritmética e desvio padrão. Tá? São dois. Então, são inclusive temas encontrados em planilhas Excel. Se você for lá usar a planilha Excel para fazer uma média aritmética, vai ter uma fórmula para isso já preparada. Vai ter uma terminologia usada para desvio padrão. Você pode usar também lá no Excel para fazer esses cálculos. Tá? E nada mais é que essa fórmula aqui que eu estou trazendo para vocês, que é a média do valor central. E fala, Daniel, por que você trouxe essa fórmula? Porque fala, média não é só eu medi 3... eu quero medir a altura de 3 pessoas. Um deu 1,70, um 1,75, outro deu 1,80. Qual que é a média? 1,75. Não é só eu somar e dividir por 3? É isso. Agora, por que eu trouxe essa fórmula? Porque muitas vezes na literatura você vai encontrar ela assim. E aí quando você encontrar ela assim, você vai falar o quê? Nossa, o que eu faço com essa fórmula? Que fórmula é essa? Pessoal, é a fórmula da média. Soma os números que você tem e divide pela quantidade de números. Então é mais para vocês entenderem que a notação científica assusta a gente, mas a execução da matemática é simples para esse caso. Tá? E o desvio padrão, que também traz uma fórmula, né, uma conotação matemática assim, meio assustadora, quando a gente olha para quem não está envolvido, quem não fez engenharia e tal, fala, nossa, mas como é que eu vou resolver isso daí? É muito simples. Basicamente, ele está querendo dizer o seguinte, o S é o desvio padrão que você vai encontrar. E a fórmula que você vai usar é, coloca dentro da raiz quadrada a somatória das medições que você fez. Nessa somatória, você vai pegar sempre e colocar assim, olha, eu fiz 3 medições da altura, por exemplo. Então, mediu fulano aqui, deu 1,75, menos a média. Não tinham medido 3, a média tinha dado 1,80, então 1,75 menos a média. Eleva ao quadrado. Como esse exão aí é uma somatória, ele fala, e o outro que foi medido? O outro foi 1,75. E a média deu quanto? 1,75. 1,75 menos 1,75 eleva ao quadrado. E o outro, deu 1,80. 1,80 menos 1,75 eleva ao quadrado. Aí você vai somar esse numerador e dividir pelo denominador. No qual o denominador é o N, que é o número de medições, que nesse exemplo foram 3 pessoas, menos 1. Então eu vou dividir o resultado do numerador pelo 2, né, que é N menos 1. E depois vou extrair a raiz de tudo isso daí. É isso que os laboratórios fazem para encontrar o desvio padrão, que é uma das fontes de incerteza. Tá, pessoal? Então, só para a hora que a gente for discutir, for validar um certificado de calibração, encontrar um resultado que você quer contestar, você vai ligar para aquele laboratório quando ele começar a falar de desvio padrão, média, aritmética, tal, você ter esse conteúdo na sua cabeça, saber exatamente o que ele fez, e aí poder ter um pouquinho de argumento para poder, né, entender, discutir se realmente aquela situação está coerente. Ok? E aí,
Para deixar isso mais claro, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês fazendo a fórmula matemática mesmo, tá? Onde a gente vai calcular o desvio padrão para 3 medições que deram 104, 105, 106 e calcular a média. E depois o número 203, 205 e 207 e calcular a média. Então, para deixar um exercíciozinho na prática, trouxe aqui para vocês esse slide com a decomposição matemática das passagens que é feita para eu poder encontrar esses valores, para que vocês possam fazer uma analogia para a atividade de vocês, substituindo pelo valor encontrado na rotina de trabalho de vocês. Na hora que vocês forem fazer aquela atividade usando equipamento, cada um na sua grandeza, na sua unidade de medida, mas podendo olhar para esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês e só substituindo valores, conseguir validar resultados. Tá? Então tem tanto o exemplo aqui dos valores de 104, 105, 106, como no próximo slide, trazendo os demais números e as suas devidas tratativas. Mas notem, trouxe números que são fáceis até de entender, que até pessoas um pouquinho mais treinadas não precisariam nem de fórmula para poder fazer esse cálculo. Então, o que é o desvio padrão? É o que desvio do padrão, como diz o próprio número. O que é o padrão? É o número central. Então, se eu tenho 203, 205, que é o número central, o que é o número central? É a média. A média deu 205. Então, quanto que eu desviei em 203 dos 205? 2. Quanto que eu desviei do 207? 2. Então, dá até para eu fazer de cabeça. Mas façam na mão, passo a passo, nos primeiros casos, porque esse exercício de a gente pegar a caneta na mão, escrever no papel, vai trazer um conteúdo que a gente vai lembrar por muito mais tempo. E aqui eu deixei até um espacinho em branco aqui, entre uma passagem e outra, para vocês, em virtude do primeiro, conseguir fazer o segundo. Tá? Então essa é uma brincadeira que a gente deixa aqui para vocês entenderem qual que seria a passagem aqui, qual que seria o resultado. E coloquem aí depois na apostila de vocês.